Olá, senhores! Muito boa noite. O meu nome é Ana Cláudia Dias e nós vamos tratar do assunto arquivologia. Nós vamos falar de um assunto dentro de arquivologia que é estilo fava contada em concursos públicos e principalmente vai tá relacionado nos temas do seu edital do IFAM. E o tema que eu vou tratar com vocês hoje é gestão de documentos. E o que vem a ser a gestão de documentos? É todo o procedimento que está relacionado à administração do seu arquivo. A gestão de documentos, ela foi definida no artigo 3º da Lei 8.159, que é a Lei dos Arquivos. É a lei que estabelece as diretrizes para a política dos arquivos públicos e privados. A gestão foi definida no seu artigo 3º. E, na verdade, senhores, qualquer questão do seu concurso pode trazer esse tema, gestão de documentos. E eu quero definir com você essa tal gestão de documentos de acordo com o que está estabelecido no artigo 3º. O que diz esse artigo da lei? Considera de gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então você observa que são todos os procedimentos da administração de um arquivo, desde a geração desse documento até a destinação final, que pode ser o quê? O recolhimento ao arquivo permanente ou a eliminação desse documento. Os senhores estão percebendo? Mas como é que essa gestão de documentos vai ser operacionalizada? Bom, através de um projeto, através de um profissional arquivista capacitado para gerenciar, para estabelecer esse procedimento, através de técnicas específicas de classificação de documentos, de armazenagem de documentos, de recuperação de documentos. Estão percebendo, senhores? Então, vamos seguir na definição? Olha lá. A gestão de documentos é operacionalizada através do planejamento, da organização, do controle, da coordenação dos recursos humanos, do espaço físico e dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar, mas, sobretudo, simplificar o ciclo documental. Porque, puxa, adianta você estabelecer um procedimento, né, que vai até melhorar a sua instituição, mas que vai tornar o seu trabalho muito mais difícil, muito mais pesado? Não, não é isso. Não é isso. É você tornar o trabalho simples, fácil, objetivo. É isso que a gestão de documento pretende, tá certo? Mas quais são os objetivos dessa gestão de documentos? Para você saber. Primeiro, assegurar de forma eficiente a produção, administração, manutenção e destinação dos documentos. Olha só, é fazer com que tudo do seu arquivo, funcione assim, de maneira redonda, sem entraves administrativos, sem problemas de nenhuma sorte, tá? Então, é fazer com que o arquivo seja beleza, tá? Sem problemas. Tranquilo? Segundo objetivo, garantir que a informação esteja disponível quando e onde seja necessária. Como assim, professora? Ora, a informação tem um atributo que a gente chama de relevância. Ela só é relevante se ela chega quando você precisa dela, porque se chegar depois ou antes, não é relevante para você. Então, o segundo objetivo da gestão é fazer com que essa informação chegue para você na hora que você precisa. Tranquilo? Terceiro, assegurar a eliminação dos documentos que não têm valor histórico ou administrativo. Agora vamos fazer aqui uma pausa. Quando eu falo em eliminação de documentos na arquivologia, eu falo num instrumento que é fundamental para isso, que também é tipo fava contada na sua prova, que é a tabela
de temporalidade de documentos, que é o instrumento da avaliação. Senhores meus muito queridos, o processo de avaliação é o processo mais importante da nossa gestão de documentos. Sabe por quê? Porque o resultado da avaliação é a destinação. Qual é a destinação final de um documento de arquivo? São duas possibilidades. Eu tenho o recolhimento ao arquivo permanente ou a eliminação. Tá certo? Então, esse esquema é um esquema muito importante, porque o processo de avaliação tem como resultado a destinação, que é o que está dizendo aqui, ó. Se eu vou eliminar, toda a eliminação tem que ser baseada em quê? Na minha tabela de temporalidade. Os senhores estão entendendo? Beleza. Aí prossegue. Quando eu faço esse procedimento de eliminação, o que é que vai ser mantido no arquivo? Somente os documentos que merecem guarda permanente. Ó, olha aqui. O arquivo permanente, tá certo? Então, quarto objetivo da minha gestão, contribuir para o acesso e preservação dos documentos que mereçam essa guarda permanente. Estão percebendo, senhores, essa gestão de documentos? Muito bem. Se eu for desenhar para você esse procedimento de gestão de documentos, eu posso fazer uma coisa assim, ó. Eu tenho o documento, eu tenho a informação e tudo girando em torno dessa informação, tá? Recebimento, registro, classificação, ordenação, arquivamento, difusão, instrumento de pesquisa, tudo ali funcionando de acordo no arquivo, sem entraves administrativos. Os senhores estão entendendo? Pois é. Mas para realizar tudo isso, a gestão de documentos, ela é dividida em fases. E que fases são essas da gestão de documentos? A primeira fase é a fase que a gente chama de fase da produção de documentos. E como é que isso funciona? Vamos admitir que você deseje, na sua empresa, produzir um documento. E você tem na sua empresa um procedimento de gestão de documentos. Daí eu vou perguntar assim para você, escuta, meu amigo, esse documento que você quer produzir está em acordo com as atividades do seu setor? Sim, porque você só pode produzir documentos que estejam relacionados à sua atividade. Aí você vai me perguntar assim, bom, tá de acordo. Eu vou perguntar outra coisa. Será que já não existe outro documento que cumpra essa mesma função do documento que você quer produzir? Será que já não existe, que você não pode deixar de produzir algum documento com a introdução desse novo documento? Será que você tem que fazer tanta cópia assim desse documento? Será que você não pode colocar em um ambiente de rede e assim recuperar apenas a medida da necessidade? Bom, pensa aí, o que eu estou fazendo além de ficar enchendo o saco das pessoas? Eu estou procurando, senhores, racionalizar a produção. A palavra-chave para a fase da produção é racionalizar. Por quê? Porque produzindo menos, você gasta menos.
você tem menos recursos destinados à administração do seu arquivo. Então, o seu arquivo vai ficar do tamanho que ele precisa. Então, anota aí, a palavra-chave da produção é racionalizar a produção. É isso que essa fase deseja. Tá certo? Senhoras, estão me entendendo? Que bom. Então vamos ler aqui. Produção de documentos. Refere-se ao ato de elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor. Deve-se otimizar a criação de documentos, evitando a produção daqueles que não são essenciais, diminuindo o volume de documentos a ser manuseado, controlado, armazenado e eliminado, garantindo assim o uso adequado de reprografia e de automação. Aí, muito bem, né? Passamos por essa fase da produção e realmente você vai produzir um documento. Aí vamos pensar assim, em qual idade de arquivo nasce um documento? Anota aí, nasce na idade corrente. E com qual valor? Com o valor primário. É assim que nasce o documento. Nasce na idade corrente com valor primário na fase da gestão, que a gente chama de utilização. Então vamos pensar aqui, senhores. Nessa fase da utilização, é a fase dos procedimentos do arquivo, onde eu tenho o arquivo corrente e o arquivo intermediário. O que é o arquivo corrente? Vamos pensar. O arquivo corrente é aquela idade de arquivo onde eu tenho os documentos da minha rotina, onde eu tenho o meu protocolo, onde eu tenho a tramitação, onde tenho a consulta frequente. E o arquivo intermediário? O arquivo intermediário é aquele momento onde o documento vai aguardar a sua destinação final. É aquele purgatório. Estão entendendo, senhores? E tudo isso acontece aqui, ó. É a fase do buchicho do meu arquivo. Tá legal? Então, é a fase, vou escrever aqui para você, tá? Dos procedimentos. Né? Idade corrente e a idade intermediária. Beleza? Bom, aí o que está escrito? Refere-se ao fluxo percorrido pelos documentos necessário ao cumprimento de sua função administrativa, assim como a guarda após cessar o seu trâmite. Esta fase envolve métodos de controle relacionados às atividades de protocolo. Olha lá, olha onde está o protocolo. O protocolo está aqui na utilização, porque onde está o quê? O arquivo corrente. O protocolo está no arquivo corrente. E as técnicas específicas para classificação, organização e elaboração de instrumentos de pesquisa. Se eu tiver normas de procedimento, vai estar onde? Aqui, na utilização. Tá certo? Você está entendendo? Claro, professora. Pois é. Mas o que é que o documento fica fazendo no arquivo intermediário? Fica aguardando o quê? Aguardando a destinação final. E a destinação, senhores, é a terceira fase da gestão de documentos. Gente, agora vamos prestar muita atenção. Qual é o processo que está envolvido nessa fase da destinação? É o processo da avaliação. Senhores meus muito queridos, a fase da destinação é a fase mais complexa da gestão de documentos. É a mais complexa,
porque envolve análise, envolve estabelecimento de prazo, implica em você dizer se o documento, se ele vai ser recolhido a um arquivo permanente ou se ele vai ser eliminado, tá? Então, olha o instrumento da avaliação, tabela de temporalidade. Olha que maravilha. Então, destinação de documentos envolve as atividades de análise, seleção e fixação de prazos de guarda dos documentos. Ou seja, implica decidir quais os documentos a serem eliminados e quais serão preservados permanentemente. Tá? Olha só, senhores, por favor, vocês não podem, sob nenhuma hipótese, até o dia da prova, isso é para sempre, até o dia da prova, esquecer os nomes das fases da gestão de documentos. Produção, utilização e destinação. Não esquece também que o processo de avaliação é o processo mais complexo dessa gestão, o mais importante. Tranquilo? Bom, a gente tem... E eu coloquei para vocês observarem a gestão de documentos correntes. O que é a gestão de documentos correntes? O documento corrente, o arquivo corrente, é o documento da rotina do meu arquivo. É aquele da consulta frequente, do trâmite, onde tem o protocolo. Então, a gestão de documento, ela se preocupa com essa fase. Tá certo? Então, se você encontrar na sua prova gestão de documentos correntes, é a administração do documento no arquivo corrente, que está lá. O documento corrente é aquele necessário ao desenvolvimento das atividades de rotina de uma instituição e, por consequência, os procedimentos realizados para sua classificação, registro, autuação e controle da tramitação, expedição e arquivamento têm por objetivo facilitar o acesso às informações neles contidas. Esse conjunto de operações técnicas caracteriza os serviços de gestão de documentos correntes. Tá? Muito importante para você. Tranquilo? Vou falar de novo. No arquivo corrente é que está o nosso protocolo. Tá? Que recebe, registra, classifica e movimenta. Muito importante para você. Por que o protocolo está no arquivo corrente? Porque é no arquivo corrente que está o trâmite dos documentos. E o protocolo, justamente, vai controlar esse trâmite. Tranquilo? Nas administrações públicas e privadas, as unidades responsáveis por tais setores são intituladas protocolo e arquivo e comunicações administrativas, serviço de comunicações, etc. Quais são as atividades? De protocolo, arquivamento de documentos e métodos de arquivamento. Tranquilo? Beleza, mas espera aí. Tem também a gestão de documentos intermediários. O que é isso? O arquivo intermediário. Preste atenção nisso. Produziu o documento, está lá no arquivo corrente. Estou consultando com uma frequência danada. Chega um momento em que essa consulta frequente cessa. Muitos documentos eu posso eliminar no arquivo corrente. Outros tantos não. Tenho que manter mais um tempo. Como não vou usar com frequência, posso manter em local afastado. Esse local afastado recebe o nome de arquivo intermediário. Tá certo? Por que eu guardo em local afastado? Para reduzir custos da administração do arquivo e tirar o volume do meu arquivo corrente. Está entendido, senhores? A gestão de arquivos intermediários prevê essa administração desse momento do arquivo que a gente chama de purgatório, depósito, tudo isso. Tranquilo? Então vamos ler o que está escrito. Encerrado o período de arquivamento na fase corrente,
Alguns documentos podem ser eliminados imediatamente, mas uma parte importante destes, eventualmente, deve ser conservada por um período mais longo em função de razões legais ou administrativas. Os depósitos de armazenagem temporária constituem uma alternativa cujo objetivo principal é minimizar o custo público com a guarda de documentos, racionalizando espaço físico, equipamentos e a recuperação da informação contida nos documentos. Tranquilo? Pois é. Aí você me pergunta assim, professora, mas aí não tem gestão de documento permanente? Não. Por quê? A gestão, ela se preocupa em administrar o arquivo corrente intermediário para preservar o arquivo permanente. Tá? É o quarto objetivo da gestão, é preservar o patrimônio. Então, ela vai administrar, ela estabelece procedimentos para a idade corrente e para a idade intermediária. Tranquilo? Para terminar essa parte, né, a gente tem níveis de aplicação dessa gestão de documentos, que é bacana de você perceber. Assim, no nível mínimo, o que minimamente você precisa ter para estabelecer um procedimento de gestão de documentos? Então vamos lá. Estabelece que os órgãos devem contar ao menos com o programa de retenção e eliminação de documentos. Aí eu vou perguntar a você. Qual é o instrumento que vai dizer o que eu mantenho e o que eu elimino? Tabela de temporalidade. Qual é o processo da tabela? Avaliação. Então, ó, minimamente, para que eu tenha gestão de documentos, eu preciso ter a avaliação, eu tenho que ter a tabela. Então, é o procedimento, é o processo fundamental, indispensável para a nossa gestão de documentos. No nível mínimo ampliado, tenho que ter o programa de retenção e centros de arquivamento intermediário. Eu tenho que ter uma estrutura já estabelecida para o meu arquivo de classificação de local afastado. Estão percebendo? No nível intermediário, compreende os dois, mais implantação de sistema de gerenciamento de arquivo. Agora para, né? Gerenciamento de arquivos, sistemas. Eu só posso ter sistema quando eu tenho uma estrutura estabelecida. Não posso ter sistema para bagunça. Então, a gestão, ela prevê essa utilização de sistemas no arquivo, mas depois que a sua estrutura está estabelecida, tá? Uma coisa que eu quero pontuar com você, que é muito importante que você observe, é que muitas vezes a gente fala arquivo para você e você fica pensando em documento em papel. Mas só que não é isso, senhores. O documento do arquivo, ele pode ser representado em variados suportes. Você tem papel, você tem CD, você tem slide, você tem documento eletrônico, tudo isso. Mas tudo isso depende de uma estrutura bem estabelecida, que a gestão de documentos, ela afirma. Os senhores estão entendendo? Porque olha aqui, no nível máximo, tem que ter tudo isso e ainda tem recursos de automação, é documento eletrônico. Tá certo? A gestão de documento, ela não prevê só o papelzinho, não é isso. Tá? Fiquem ligados. Tranquilo, senhores? E para terminar, a gente tem o SIGA, que é o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, criado pelo Decreto 4.915. O que é isso, professora? Bom, o que eu falei para você no início? Tem um marco da gestão de documentos, que é a Lei 8.159, né, que no seu artigo 3º define a gestão de documentos. E o segundo marco é o Decreto 4.915, que criou a obrigatoriedade da gestão de documentos para a administração pública federal. Então, todo mundo tem que ter esse procedimento, tem que se preocupar com a gestão de documentos. E aí, se você observar, na finalidade 4, ó, racionalizar a produção da documentação arquivística pública. Eu produzir só aquilo que é fundamental e indispensável para a minha atividade. Aquilo que eu fiz lá na produção. Estão lembrados? Aí depois,
Racionalizar e reduzir custos operacionais e de armazenagem da documentação arquivística pública. O que é isso? É reduzir custos de armazenagem. Usar a tabela de temporalidade. E se eu uso a tabela de temporalidade, eu faço o quê? Vou preservar o patrimônio documental. O que é o patrimônio documental? O patrimônio documental, senhores, é o documento permanente, público e privado da nação no seu território. É isso que a gestão quer manter, tá? E numa prova do IFAM, você tem que prestar atenção nisso. O que é o patrimônio? Documento permanente, público e privado da nação no seu território. Beleza? Vocês entenderam a gestão de documentos? Eu espero que sim. Muito bem. Então, já que entenderam esse conceito da gestão de documentos, vamos partir para os nosso exercício. Vou apagar tudo que é para não ter possibilidade de cola. Vamos lá, vamos pensar agora. Muito bem. A primeira questão que eu coloquei para você é a seguinte. A gestão de documentos ainda não é legalmente reconhecida no Brasil. E aí, o que vocês acham? Bom, acho que disso aí vocês não têm a menor dúvida. Por quê? Lei 8.159 de 1991, artigo 3º, definiu a gestão de documentos. Decreto 4.915 de 2003 criou a obrigatoriedade da gestão de documentos para a administração pública federal. Então, gabarito erradíssimo. Super errado. Acho que vocês acertaram essa, não foi? Tá tranquilo? Beleza. Vamos a mais uma. Deixa eu apagar aqui. O conceito de ciclo de vida, os programas de ação continuada, o controle da gestão e a especialização do profissional por ela responsável são os pilares da gestão de documentos. Agora vamos pensar. O que é o ciclo de vida? O ciclo de vida de um documento vai desde a geração do documento até a destinação final dele. E qual pode ser a destinação final de um documento? A eliminação ou recolhimento a um arquivo permanente. Então, o ciclo de vida, na verdade, é toda a trajetória do documento, tá certo? Então, o que você acha? Exatamente isso que a gestão quer fazer, que é controlar, tornar ótima essa trajetória do documento. Desde a destinação, né, fazer tudo funcionar redondinho. Então, são exatamente a especialização do profissional. Por que a especialização do profissional? Porque é ele que vai, em última análise, ele vai direcionar essa gestão de documentos através do projeto. Estão lembrados? Do projeto, né, de todas as possibilidades ali para fazer cumprir o estabelecido na gestão. Então, esse gabarito aqui, poxa, certíssimo. Vocês estão acertando? Fala comigo ali no chat, por favor. Digam se estão acertando. Beleza? Mais um. A fase da destinação de documentos em um programa de gestão de documentos é mais complexa que as fases anteriores, por envolver a avaliação de documentos que devem ser encaminhados para o arquivo ou o descarte. E aí? O que você achou?
A destinação envolve avaliação? Envolve, né? A análise que vai dizer exatamente isso. E qual é o arquivo que vai recolher? O arquivo permanente, tá? Ou o descarte, a eliminação de documentos. Então, exatamente esse o objetivo da fase da destinação. Por isso que ela é a mais complexa. Gente, quando você diz assim, vou eliminar um documento, não é tirar da gaveta de cima e botar na gaveta de baixo, não é isso. Eliminar um documento num arquivo, descartar um documento, destruir um documento, significa que você vai destruir aquela informação, que você não vai mais ter aquela informação. Tá? Então você destrói de maneira que não possa ser recuperado mais. É isso. Por isso que é a fase mais complexa. Tá certo? E toda eliminação, só para você não esquecer, tem que estar baseada em qual instrumento? Na tabela de temporalidade de documentos. Então, senhores meus queridos, o gabarito dessa questão é certíssimo. Beleza? Vamos a mais uma? Vamos, professora. Então, a incorporação é considerada uma das fases mais importantes do programa de gestão de documentos. Opa! Então, vamos aqui pensar. Quais são as fases da gestão de documentos? Vamos aqui. Produção, utilização e destinação. Portanto, não temos essa fase aí da incorporação. E o gabarito, então, está erradíssimo. Beleza? Estão acertando? Muito bem. Então vamos prosseguir. Mais uma. Sucedem ao recebimento do documento no protocolo as seguintes rotinas: difusão, avaliação e descrição. Vamos pensar? Vamos falar um pouquinho desse protocolo, só para a gente alinhar esse entendimento? Você já sabe que o protocolo está no arquivo corrente. Então, está aqui. Por que ele está no arquivo corrente? Porque ele controla a tramitação. O arquivo corrente, senhores, tem duas facetas. O setorial, que é quando o documento está no setor frequentemente consultado, e o protocolo, que vai controlar o trâmite. Tá certo? Então, vou botar aqui, protocolo. O que faz o protocolo? Primeiro, ele vai receber o documento. E quando ele recebe o documento, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar: é particular? É oficial? Se for particular, não vai abrir. Não pode abrir documento particular. Corta a mão. Pronto, não abre. O que ele vai fazer? Vai observar o oficial. Daí, ele vai ver: é sigiloso? É ordinário? Ou ostensivo? Se é sigiloso, não vai abrir, não pode abrir um documento de natureza sigilosa. O que ele vai abrir? O ordinário ou ostensivo. Daí, ele vai fazer o quê? Vai ler, vai classificar, né? Vai abrir, né? Tem que abrir para ler, né, senhores? Vai abrir, vai ler. Ler para quê? Para classificar.
E para classificar, ele usa o plano de classificação, que é um instrumento importante. Ele vai registrar e ele vai movimentar. O que é movimentar? É distribuir e redistribuir o documento. Senhores meus muito queridos, o protocolo, ele é a porta de entrada e saída dos documentos de arquivo. Recebe e expede documentos, tá? Todo documento arquivístico tem que ter registro feito pelo protocolo, não há exceção, tá certo? Não há exceção. Então, esse aqui é o protocolo, são as rotinas. Estão percebendo? Ó, não tem empréstimo, o protocolo não empresta documentos, tem nada a ver com isso. O que ele faz? Trâmite, trâmite, trâmite. Beleza? Entenderam isso? E onde ele está? No arquivo corrente. Não há exceção. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Sucedem ao recebimento do documento no protocolo as seguintes rotinas: difusão, avaliação e descrição. Nada disso. Erradíssimo. Erradíssimo. Nada a ver. Avaliação e tabela de temporalidade tem nada a ver com o protocolo. Nada a ver, nada a ver. Erradíssimo. Tá certo? Mas você entendeu o protocolo agora. Certo? Então, mais uma questãozinha. Tá ficando bom isso, tá ficando animado. Uma das principais finalidades da gestão de documentos é a proteção dos documentos de valor permanente para a organização e para a sociedade. O que vocês acham, senhores? Eu acho que vocês não podem ter dúvidas sobre isso, não é? Isso está certíssimo. Por quê, senhores meus muito queridos? É o objetivo 4 da gestão de documentos. E essa gestão de documentos, ela faz todo o procedimento relacionados aos documentos administrativos para justamente preservar esse patrimônio documental, que é o documento permanente. Tá certo? Então, presta atenção nisso. A gestão administra o arquivo corrente intermediário para preservar e estabelecer o acesso aos documentos permanentes. Tranquilo? Mais uma. A gestão de documentos visa ao tratamento do documento desde o momento de sua criação ou recepção em um serviço de protocolo até a sua destinação final, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente. E aí, alguma dúvida sobre essa questão? Nenhuma, né, senhores? Certíssima. Estão percebendo como a gente pegou questões aqui, CESP, né, essas coisas, certo e errado, que é o que vai acontecer na sua prova. Percebam como essas coisas elas se repetem, tá? Que você tem que pegar a essência do conceito, que se você entender o conceito, você não vai ter problema nenhum. Olha aqui, senhores. Engano dizer que a arquivologia, que ela é decoreba, ela não é decoreba, ela é entendimento. Você tem que entender o que está escrito ali, a gestão de documentos, quais são os objetivos dela, trazer para a sua vida, tá? Porque é isso que a gente faz, tá legal? Vamos continuar? Mais uma questão? Os documentos que não apresentam mais valor primário, mesmo que tenham valor secundário, podem ser eliminados, pois não são mais necessários como prova de uma atividade desenvolvida pela organização. Agora vamos conversar um pouquinho mais. Deixa eu apagar aqui a situação do protocolo. E nós vamos falar sobre as idades de arquivo. Porque a gente já até falou dentro da gestão de documentos, mas é importante que você observe uns detalhezinhos. Olha aqui. Nós temos 3 idades de arquivo: corrente, intermediário e permanente. Cada idade de arquivo
tem uma característica distinta. Os documentos do arquivo corrente, você já sabe, são os documentos da rotina. Consulta frequente, então eu tenho o setorial e eu tenho o trâmite, portanto, tenho o protocolo. Certo? Qual é o valor do documento nesse arquivo corrente? É o valor de natureza primária. Tá? É o valor administrativo. E o arquivo intermediário? O arquivo intermediário, característica, local, afastado. É o purgatório. É uma consulta muito baixa, tá? E qual é o valor? Primário. Mas a consulta não é frequente, é uma consulta eventual. E o arquivo permanente? Ora, o arquivo permanente é o documento histórico. Tá? Uma baixa consulta também. E qual é o valor do documento permanente? É o valor secundário. Senhores, a Lei 8.159, no seu artigo de número 10, ela diz que o documento permanente, ele é inalienável e imprescritível. E, portanto, você não pode eliminar o documento no arquivo permanente. Tá certo? Preste atenção nisso. Onde está escrito isso? Na lei. Na lei. Você pode eliminar documentos em duas idades de arquivo: corrente e intermediário. Aqui eu tenho a avaliação. Eu uso a minha tabela de temporalidade de documentos. Aqui não, de maneira nenhuma. O arquivo permanente é resultado da avaliação que eu já fiz nessas duas idades de arquivo. Aqui não elimina. Ele é inalienável e imprescritível. É isso, senhores. Então, vamos olhar a questão? Os documentos que não apresentam mais valor secundário, primário, mesmo que tenham valor secundário, podem ser eliminados. Claro que não, olha aqui. Valor secundário é do arquivo permanente, portanto, não podem ser eliminados. E o gabarito, então, é errado. Erradíssimo. Tá certo? Vocês estão entendendo por que a gestão quer preservar esse documento? Porque é o documento histórico. Tá certo? Beleza. Então, vamos continuar. Uma das fases básicas do programa de gestão de documentos é a emulação dos documentos. Que é emulação? Emulação é aquele negócio do computador, né? Onde um lê o outro, o mais antigo, o mais novo lê o mais antigo. Nada a ver com a gestão. Quais são as fases? Nem vou escrever mais. Você me diz. Vamos lá. Produção, utilização e destinação. Então, gabarito? Erradíssimo. Super errado. Não tem jeito. Tranquilo? Agora tá ficando, né? Mais uma. Na gestão de documentos, as atividades de protocolo, recuperação de informação e elaboração de normas de acesso à documentação são desenvolvidas na fase da utilização de documentos. Então, vamos pensar. Nós temos 3 fases da gestão de documentos. A fase da produção, onde você vai pensar a elaboração do documento. Vai ver se realmente é necessário você elaborar aquele documento, certo? Você tem a fase da utilização,
onde você tem os procedimentos do arquivo corrente intermediário. E, portanto, é onde vai estar quem? O protocolo. E você tem a fase da destinação, que é a parte da avaliação, certo? Então, portanto, esse gabarito está o quê? Certíssimo. Então, a fase da utilização é onde você vai encontrar o protocolo, a classificação, tudo isso. Tranquilo? Tá tranquilo? Beleza? Mais uma. A fase da gestão de documentos, que inclui as atividades de protocolo, expedição, de protocolo, de expedição, de organização e de arquivamento de documentos em fase corrente intermediária, é denominada a fase da utilização de documentos. Poxa, professora, até você se confundiu, está tão parecida. Pois é. É isso que eu quero que você observe. Que a prova, senhores, é variação sobre o mesmo tema. Então, agora que você é sabedor da sua banca, o que você tem que fazer? Exercícios da sua banca. Ou de banca semelhada. Na Sebrasp, né? Você vai pegar da CESP, Sebrasp, tem questão aberta de arquivologia. Então, você vai perceber que as questões, elas se repetem. E você vai precisar fazer essas questões repetidas vezes. Tá legal? E aí, esse gabarito, então, aqui, certíssimo. Não tem jeito. Tá tranquilo, senhores? Tem alguma pergunta aí? Não? Não tem ninguém perguntando? Ah, meu Deus. Então vamos continuar. Mais um. O conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação e ao arquivamento dos documentos em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, é denominado gestão de documentos. Então, o que você achou? Gente, vamos observar. A prova, ela reproduziu o artigo 3º da Lei 8.159. Exatamente isso, tá? É o artigo 3º da nossa Lei dos Arquivos. Então, só pode estar o quê? Certinho. Certinho. Beleza? Tranquilo? Posso prosseguir? Muito bem. Mais uma. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Nossa, professora, tão parecido? Pois é, o que eu estou te falando. Eu não estou te enganando, eu estou dizendo que agora que você é sabedor da sua banca, você tem que ficar fazendo exercício, porque prova é variação sobre o mesmo tema. É tipo assim, macarrão com ovo, macarrão com salsicha. A base é macarrão, você tem que fazer repetidas vezes. Então, vamos lá? Qual é o gabarito? Você já sabe, é certo. Tranquilo? Pergunta? Mais uma, então. A produção, uma das fases básicas da gestão de documentos, engloba as seguintes atividades de protocolo: recebimento, classificação, registro, distribuição e tramitação de documentos. E aí, o que você achou? Vamos pensar. Cuidado, porque isso é uma coisa que confunde bastante. Ele está perguntando aqui na produção, tá? Vamos pensar. A produção é aquele momento que eu vou pensar na elaboração do meu documento. Se há necessidade de elaborar o documento, se aquele documento, se já não tem outro documento que diga a mesma coisa,
eu posso decidir na fase da produção de eliminar algum formulário que seja repetido. Tá? Eu posso fazer isso. Então, é esse pensamento que é o da fase da produção. Tá? Então, onde é que estaria o protocolo? O protocolo, senhores, não está na produção, não. O protocolo está na utilização. Então, o meu gabarito é errado. Beleza? Ai, que alegria, eu tenho uma questão aqui. Ô, Gustavo, oi, Gustavo, tudo bem? Na questão 11, expedição não seria a fase de produção? Não, amor. Olha só, a expedição é a atividade do setor de protocolo. Deixa eu botar aqui para você, ó. Deixa eu falar para você isso. O Gustavo está falando da questão de número 11. Posso voltar lá na questão? Deixa eu ver aqui. Ó. Pronto. O Gustavo está falando nisso aqui, ó. Na fase da gestão de documentos, que inclui atividade de protocolo de expedição. A expedição, Gustavo, está aqui nas rotinas de protocolo. Ó, o protocolo, ele tem 3 rotinas específicas. Recebimento e classificação, registro e movimentação e expedição. Tá? Essas são as rotinas do meu protocolo, né? Então, isso aqui, Gustavo, está no âmbito do arquivo corrente. Porque o protocolo, ele é responsável pelo recebimento, pela entrada e pela saída desse documento, tá? Quando ele sai, qual é a preocupação do protocolo? É saber se está completo, se esse documento, se vai deixar cópia, tá certo? Então, isso é no âmbito do arquivo corrente. Deixa eu botar aqui para você. Arquivo corrente. É rotina do arquivo corrente. Tá? A rotina de protocolo. Tranquilo? Você entendeu? Por isso que esse gabarito tá certo. Porque isso tudo, essa rotina do arquivo corrente, está na utilização. E é onde está o protocolo. Tá certo? Beleza? Você entendeu? Manda um recadinho para mim se você entendeu, tá bom? E eu vou continuar. Eu acho que eu estava na questão de número 15. Era isso? Mais uma, estava errado. 15. A análise e a avaliação dos documentos para o estabelecimento dos prazos de guarda fazem parte da fase da destinação. Bom, aí não temos muita dúvida. Será que temos dúvida sobre isso? A fase da destinação é a fase mais complexa do nosso arquivo, justamente porque vai implicar essa coisa do estabelecimento do prazo que está envolvido na avaliação, tá certo? Então, o nosso gabarito está certinho. Tranquilo? Mais uma. (16) Na fase da produção de documentos, o arquivista deve evitar a duplicação e a emissão de vias desnecessárias, além de poder sugerir a criação ou extinção de modelos e formulários. E aí, senhores, o que vocês estão pensando?
Qual é a palavra-chave? Vocês lembram a palavra-chave da produção? A palavra-chave da produção é racionalizar, tá? É racionalizar. É fazer com que só sejam produzidos documentos fundamentais e indispensáveis para a minha atividade. Então, nesse sentido, o gabarito da questão é certíssimo. Muito certo. Tranquilo? Entenderam? Tem notícia aí? Não, cadê, Gustavo? Você entendeu? Fala aí. Agradeceu? Ah, tá bom, então entendeu, beleza. Muito bem. Mais uma. A gestão de documentos, reconhecida inclusive na legislação arquivística brasileira, visa garantir que os arquivos sejam instrumentos de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação. E aí, o que vocês acharam? Gente, eu me emociono com essa questão, eu acho ela tão bonita, porque, olha só, deixa eu botar aqui, já que o Gustavo entendeu, eu vou apagar. O arquivo, ele tem algumas características muito importantes. Primeiro, o fato dele ser funcional. O documento arquivístico, ele é produzido, recebido e acumulado para atender a uma função administrativa. Depois, ele pode assumir o valor secundário, que é o valor histórico. Então, quais são as finalidades do arquivo? Primeira finalidade, quando ele é produzido, é simplesmente servir à administração. E depois, ele vai servir à história. É isso que é o arquivo. Quando ele nasce, ele tem um valor de natureza primária, que é um valor administrativo. Depois, ele pode assumir o valor secundário. E quando ele assume esse valor secundário, ele é recolhido ao arquivo permanente e não pode mais ser eliminado. Então, o arquivo tem essas características que são fundamentação muito importantes. E, portanto, se você for ler a questão, ó, a gestão de documentos, reconhecida inclusive na legislação arquivística brasileira, porque você já sabe, Lei 8.159, Decreto 4.915, visa garantir que os arquivos sejam instrumento de apoio à administração, que é o primeiro objetivo dele. A cultura, que é depois, ao desenvolvimento científico e elementos de prova e informação, que vem depois. Então, senhores, sem sombra de dúvida, a questão está certíssima, maravilhosa. Tranquilo? Mais uma? Estão preparados? Estamos, professora? Então, mais uma. De acordo com a lei que trata a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, a gestão documental compreende 4 fases básicas: produção, acúmulo, utilização e destinação. Vocês vão até rir dessa questão, né, agora, depois de tanto blá blá blá, né? Não pode errar isso. Tem fase de acúmulo? Não, né, senhores? Isso aqui não existe. E qual é a lei que trata a Política Nacional de Arquivos? Não pode esquecer, 8.159, que está lá no seu edital, hein? Está lá escrito. Então, o gabarito da questão é erradíssimo, senhores. Super errado. Vocês entenderam, senhores meus muito queridos? Agora, mais alguma dúvida? Não?
Pois é. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Né? Só o Gustavo me mandou mensagem, mas alguém? Ah, meu Deus. Então, olha só. Qual deve ser o seu ponto de partida para estudar arquivologia para a prova do IFAM, de acordo com o seu edital? Primeiro, é você ler a Lei 8.159, que é a Lei dos Arquivos. É a lei que estabelece a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Nessa lei, senhores, olha, veja só o que está lá escrito. No artigo 2º, tem a definição do arquivo, com todas as suas características, suas funcionalidades, né? Sua organicidade, que é a relação de uma coisa com a outra, dos documentos entre si, todas as características. No artigo 3º, você já sabe, nós estudamos hoje, tem a nossa gestão de documentos. A gestão de documentos é esse procedimento todo aqui que a gente estudou. Tá, isso está no artigo, no artigo 3º. Na Lei dos Arquivos, tem a obrigatoriedade, tem a teoria das 3 idades. Ela fala, é lá na lei que está dizendo que o documento passa por 3 estágios de evolução: arquivo corrente, intermediário e permanente. Fala da eliminação de documentos, do uso da tabela de temporalidade. Define arquivos públicos e arquivos privados. Cria o CONARC, que é o órgão mais importante da arquivística brasileira, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e também o SINAR, que é o Sistema Nacional de Arquivos. Fala da subordinação do Arquivo Nacional ao Ministério da Justiça, hoje é subordinado ao Ministério da Justiça. Então, tudo isso, né, tá ali estabelecido na Lei 8.159, que está no edital. Então, a minha sugestão é que você leia essa Lei 8.159. E também, para aproveitar, já que tem a lei, lê logo o decreto que regulamenta a lei, que é o 4.073 de 2002. Pronto. Você já viu 50%, 60% do seu edital, tá? Outra coisa que eu acho muito importante para esse edital, que eu já falei aqui hoje, é a teoria das 3 idades, principalmente no que se refere ao arquivo permanente, tá? Aquelas características, os critérios de conservação, de restauro de documentos, por causa da natureza da instituição que a gente está falando. Então, observa. Arquivo não pode pegar sol, pegar chuva, temperatura constante, umidade relativa do ar entre 45% e 58%, tá? Né? A luz solar ou artificial deve ser abolida das áreas de armazenagem de documentos. Tudo isso você deve observar, né, do que está no seu edital, tá? Então, começa pela lei. Primeira coisa, leitura da lei. Depois, teoria das 3 idades. Depois, observa as questões de conservação e de restauro de documentos. E faça exercício, senhores. Exercício é fundamental. Questões da banca Sebrasp e CESP. Tá bom? E eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima.